A paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição de número 2 do primeiro trimestre de 2024 da EBD, revista da CPAD Adultos, que tem como título Imagens Bíblicas da Igreja. Mas antes de começar essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no nosso canal da FAEST Academia, compartilhar, comentar. E na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia, curso básico, curso médio e cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. E também você vai encontrar links para comprar os livros que são citados pelo comentarista da lição deste primeiro trimestre de 2024, e nos ajudar a prosseguir nesse ministério de ensino da palavra de Deus. O textuário diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A verdade prática diz assim: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Leitura bíblica em classe encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 25 a 32, e na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Introdução. A Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a Igreja é a habitação de Deus. Por isso, nesta lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Nesta lição, então, o autor, o comentarista aqui, ele vai trabalhar essa questão das imagens referentes, relacionadas à Igreja de Cristo Jesus. E através dessas imagens nós vamos aprender, a natureza, as funções, a questão do relacionamento da igreja, que é o corpo de Cristo, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tópico primeiro, imagens que descrevem um relacionamento. Subtópico 1, a noiva de Cristo. A imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Convém destacar que a palavra grega paternos, traduzida em 2 Coríntios 11, 2, como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Então, a primeira imagem que o comentarista aqui utiliza para descrever a igreja é a imagem da noiva, a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E aqui é descrita no original como a virgem pura, o que traz uma ideia de castidade, de pureza, de fidelidade. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma noiva casta, pura, fiel ao seu noivo, que é Cristo Jesus. Então, é muito importante ter em mente essa imagem de santidade, de pureza, porque é assim que o cristão deve viver a sua vida aqui na terra, de forma
pura, de forma santa, porque nós somos a igreja, nós somos a noiva de Cristo Jesus. Subtópico 2, a esposa de Cristo. Paulo retrata também de forma vívida a imagem da igreja como esposa, Efésios 5, 25 e 26. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja, Efésios 5, 25. Não é como em um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado na realidade do amor que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro do relacionamento de todos os casais cristãos. Então, essa segunda figura, essa segunda imagem que o comentarista utiliza aqui da esposa, a esposa de Cristo, que é a igreja, também é importante para a gente ter uma ideia mais concreta, mais real do relacionamento que deve existir entre o cristão e o Senhor, o Senhor Jesus Cristo, entre a igreja e o seu Senhor também, a sua cabeça, né? Aquele que tem realmente o comando, né? A liderança, né? Dessa união, né? Entre a igreja e o Senhor Jesus. E também essa imagem, ela fala do relacionamento, o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. E que esse relacionamento de amor, de entrega, de cuidado, deve ser um parâmetro para todo e qualquer relacionamento entre o marido e a sua esposa. É importante essa imagem de esposa de Cristo, porque ela traz uma série de ensinamentos para o relacionamento ali entre os casais cristãos. Subtópico 3, rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Atos 20 e 28. Aqui, a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, custou o sangue de Jesus Cristo. As palavras de Pedro, em 1 Pedro 5, versículos 2 e 3, devem servir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Então, nessa terceira imagem aqui, que é usada pelo comentarista para tratar do relacionamento de Cristo com a sua igreja, ele vai usar aqui a imagem, né, do rebanho, né, do rebanho, porque nós somos ovelhas e o Senhor Jesus Cristo é o sumo pastor, é o pastor que cuida das suas ovelhas, que tem cuidado pelas suas ovelhas. Né? Então é uma imagem belíssima, uma imagem muito importante, que nós como igreja somos o rebanho do Senhor Jesus, e é Ele que tem cuidado de nós, é Ele que, assim como um pastor de ovelhas literal, ele cuida ali das ovelhas, ele cuida para que elas não sejam atacadas pelos animais selvagens. Da mesma forma, o Senhor Jesus cuida também do seu rebanho, das suas ovelhas, para que o inimigo da nossa alma também não nos ataque. Entre outros ensinamentos preciosos que essa imagem do rebanho, né, pode trazer para a nossa edificação espiritual. Tópico 2. Imagens que descrevem a função. Subtópico 1. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, no Antigo Testamento, né, da mesma forma Deus possui um povo debaixo do novo pacto, que é o Novo Testamento, a nova aliança. Né? Aí a primeira imagem que se usa para tratar do novo pacto ou nova aliança é a imagem de geração eleita. A palavra grega genos, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus quanto gentios
fazem parte de uma só geração ou raça, que por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raças, cor, sexo ou status social. Em Cristo, todos formam a geração eleita. Então, essa é a primeira imagem que se usa aqui para tratar dessa questão da função, né, que é a imagem da geração eleita, assim como o povo de Israel foi eleito por Deus ali a partir de Abrão, que depois foi mudado o nome para Abraão, Isaac, Jacó, né, os patriarcas e Israel, e também assim como, né, esse povo foi chamado para ser um povo santo, santificado, separado, para proclamar o nome de Deus. Da mesma forma, hoje a igreja é o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo é o povo de Deus da nova aliança, do novo pacto em Cristo Jesus, né, para anunciar justamente as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A segunda imagem que se usa é a do sacerdócio real. Pedro descreve os crentes que formam a igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real, 1 Pedro 2,9. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família, a de Arão, para oficiar como sacerdotes. Da mesma forma, ele fez na nova aliança. Debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso, isto é, de exercer um ministério de oração e intercessão diante de Deus. Salmos 141, versículo 2. Então, a segunda imagem que se usa aqui, o comentarista usa aqui nesse subtópico, é a imagem do sacerdócio real. Então, Paulo descreve os crentes como o sacerdócio real, né, na atual dispensação, na atual aliança de graça. Ou seja, na antiga aliança era a tribo de Levi e a família de Arão que eram separados para oficiar o sacerdócio, né? Na nova aliança, todo cristão é um sacerdote real, ou seja, ele pode exercer o ministério da oração e da intercessão diante de Deus. Temos livre acesso à presença de Deus através da oração e o Espírito Santo nos ajuda a interceder. Então, na nova aliança, o privilégio é de todo aquele que realmente nasceu de novo, aquele que segue a Jesus Cristo com um coração sincero, aquele que foi convertido verdadeiramente, ele é um sacerdote real. A próxima imagem que o comentarista usa é nação santa e povo adquirido. Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando o que essa nação e esse povo eram, representavam e deveriam ser. Não era uma nação ou um povo qualquer, era uma nação santa e um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Da mesma forma que Deus chamou Israel para viver de forma separada, que é isso que significa santidade ou santificação, da mesma forma ele chama a igreja hoje. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no mundo, mas vivemos de forma separada no aspecto cultural. Ou seja, nós buscamos seguir os princípios das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Vivemos de forma diferenciada para justamente proclamar o nome do Senhor, nosso Deus, que é santo, santo, santo. Então, a igreja é a nação santa, é o povo adquirido. Adquirido como? Pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Custou o sangue do Filho unigênito de Deus, o Redentor da humanidade. Então é Ele que realmente nos adquiriu e nós somos dele e glórias a Deus por isso. Subtópico 2, corpo de Cristo. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes no Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mais do que uma organização, a igreja é um organismo vivo. A analogia da igreja como um corpo é muito significativa.
Primeiramente, porque retrata a harmonia e unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está em seu devido lugar. 1 Coríntios 12, 12. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções dos outros. Um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. Essa figura do corpo, do corpo de Cristo, a igreja como sendo o corpo de Cristo, é muito importante, porque fala da unidade dos crentes, da unidade de cada membro do corpo, todos cooperando para o bom funcionamento do corpo. Isso é importante, porque hoje nós temos várias denominações, várias instituições, mas dentro de todas essas denominações, dessas igrejas locais, há a Igreja de Cristo, a igreja que é o corpo de Cristo, os membros do corpo de Cristo. E nesse sentido, que é um sentido espiritual, todo membro desse corpo de Cristo, ele trabalha em prol do corpo, da unidade do corpo. Porque se um membro do corpo ele for separado do corpo, ele vai se deteriorar, ele vai morrer. Então, os membros têm que estar unidos, o corpo tem que ser um corpo só, sempre buscando a glória de Deus, e cumprir a ordem, a grande comissão que o Senhor Jesus Cristo deu para a sua igreja. O corpo tem que estar trabalhando unido, todos os membros com o mesmo propósito, que o nome do Senhor seja glorificado em todas as coisas. Se você quer aprender mais sobre a palavra de Deus, na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para obter maiores informações sobre os cursos de teologia da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, com professores gabaritados, experimentados em sala de aula. Você vai encontrar ali o curso básico, o curso médio e cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida. Ao finalizar essa videoaula, passe lá e aproveite as oportunidades de estudar teologia com quem entende do assunto por um preço super acessível. Todos os nossos cursos têm certificados reconhecidos por convenções de igrejas evangélicas de todo o Brasil. Tópico 3. Imagens que descrevem habitação. Subtópico 1. Santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Mas, na sua forma corporativa, coletiva, a igreja é retratada como sendo um santuário de Deus. O apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há de se profanar o santuário de Deus. Então, essa figura, essa imagem da igreja como edifício, como habitação de Deus, é importante para nós cristãos. Por quê? Porque traz o temor de Deus ao nosso coração. Ele gera esse temor de Deus porque sabemos que o Espírito Santo de Deus habita em nós individualmente e também ali no coletivo, quando todos os membros do corpo de Cristo, todos os cristãos, todos os seguidores de Jesus, nascidos de novo, se reúnem ali num local específico, são as igrejas locais, para adorar a Deus, proclamar o Evangelho. Então, quando isso acontece, o Espírito Santo se faz presente. O Espírito Santo é Deus. Então, Deus está presente, nós somos a habitação de Deus. E isso é importante, porque ter essa consciência para gerar cada vez mais temor em nosso coração. Nós não estamos abandonados. Deus está conosco em todo o tempo e nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Subtópico 2, Casa de Deus. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus. 1 Timóteo 3,15.
Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isso nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. O inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear o comportamento na sociedade. Então, essa imagem da igreja, né, como casa de Deus é importante frisar, né, na sala de aula, porque a igreja, esse conceito de igreja como casa de Deus, né, tem uma importância ali estrutural. Por quê? Porque a igreja ela é constituída de famílias e a família é a célula máter da sociedade. Então, ou seja, as famílias cristãs, né, precisam ser famílias fortes no sentido espiritual, no sentido psicológico, no sentido social, para que a sociedade, né, não se deteriore cada vez mais. Então, famílias fortes e igrejas fortes. Então, famílias fracas, igrejas fracas, no sentido do seu impacto, do seu testemunho na sociedade. Então, é importante, né, frisar bem essa imagem da igreja como casa de Deus. Subtópico 3, o privilégio de ser igreja. À luz do que estudamos nesta lição, podemos fazer algumas considerações. Primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos, que se relacionam com Deus e, por isso, eles fazem parte de seu rebanho. Segunda, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exerce uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo, né? Muito bem. A Igreja de Cristo, ela é que realmente está trazendo para a sociedade humana, né, esse sal, essa luz que evita que a sociedade se afunde cada vez mais na iniquidade, no pecado, na transgressão contra Deus e contra os seus princípios. Então, é um privilégio ser igreja no sentido de que nós representamos o Senhor Jesus aqui, né, neste mundo, nós somos testemunhas do seu amor de ter morrido na cruz do Calvário para salvar todo aquele que nele crê, né, do seu amor, do amor de Deus para com essa humanidade decaída, que desde a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, ela vem se afastando paulatinamente de Deus, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós somos, né, os porta-vozes dessas boas novas de salvação em Cristo Jesus. Por isso que é um privilégio ser igreja, ser habitação do Espírito Santo, ter comunhão com Deus através do Espírito Santo de Deus, né, e sermos servos do Senhor Jesus Cristo nesta geração. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, compartilhar, comentar, se inscrever no nosso canal da Faeste Academia para que o YouTube entenda que mais pessoas precisam ver essas videoaulas e serem também abençoadas. Nesta lição aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Então, é muito importante o professor, né, comentar com seus alunos, né, e detalhar, né, os aspectos
de cada uma dessas imagens, de cada uma dessas figuras bíblicas relacionadas à igreja, né? Porque tem muito mais conteúdo, muito mais princípio que pode ser retirado dessas imagens para transmitir ali aos alunos na sua aula. Muito bem, esse foi o conteúdo desta videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.